O inferno não tem fogo, nem chamas que lambem a pele. Não há tridentes, nem o eco dos gritos de almas condenadas vindos do abismo. O inferno de que falamos, o inferno de Jean-Paul Sartre, é um espaço muito mais sutil e insidioso, um tormento da consciência, uma prisão da existência. Ele se manifesta em um cômodo simples, com cadeiras, paredes e um relógio que não avança. A verdadeira maldição, no entanto, reside em seus ocupantes, pessoas. Apenas pessoas. Pessoas que olham para você o tempo todo, que te definem com o peso de cada olhar, que te aprisionam em uma jaula de percepções da qual parece impossível escapar. Nesse palco de olhares, o inferno é o outro. E o outro, com seu olhar implacável, se torna um espelho que você não pode quebrar. Um reflexo distorcido, não do que você é, mas do que ele pensa que você é. A condenação, então, não é a dor física, mas a privação da própria identidade. É nunca mais estar só com sua própria verdade, com sua essência crua e sem filtros. É ser refém da imagem que projetam sobre você, vivendo preso na vitrine de uma existência onde cada gesto, cada palavra, cada pensamento precisa de aprovação. Onde você não vive, mas apenas representa um papel que a sociedade, a família ou os amigos criaram para você. E nesse teatro de representação, você se perde de si mesmo, lentamente, até não saber mais quem é o ator e quem é o personagem. Sartre, em sua obra Entre Quatro Paredes, não descreveu o inferno como um lugar, mas como uma condição da consciência, o aprisionamento na percepção alheia. É a solidão mais profunda, aquela que se sente cercada de gente. É a experiência de usar uma máscara que, com o tempo, cola no rosto, e o mais terrível de tudo, é que você começa a acreditar que ela é a sua verdadeira face. O inferno é um teatro sem saída, onde a plateia nunca vai embora. Você sorri porque esperam que sorria. Você fala porque esperam que diga algo. Você respira, mas sua respiração está condicionada ao olhar do outro, ao que ele espera de você. E tudo que você poderia ser, todo o seu potencial e individualidade, evapora. Porque o seu ser é sequestrado pela necessidade de parecer, e a autenticidade se torna uma moeda sem valor em um mundo que só reconhece a performance. Os personagens de Sartre estão em um cômodo fechado, sem espelhos, sem sono, sem descanso. Apenas olhos, olhos que não piscam. Não há dor física, mas há uma tortura constante e incessante, ser visto o tempo todo, sem nunca ser compreendido de verdade. É uma eternidade de mal-entendidos, onde a sua essência se dilui na imagem que o outro criou. E você já não sabe mais onde termina você e onde começa a imagem que o outro construiu para você. É a perda da autonomia, a diluição do ser na opinião alheia. A cada segundo, você é julgado, definido, classificado, e essa constante avaliação é a punição mais severa, porque ela te impede de ser livre. Você já sentiu isso? Em um relacionamento sufocante, onde tudo que você faz é analisado, interpretado e rotulado? Onde cada passo é uma minuciosa auditoria? Na família que te espera igual a ontem, todos os dias, sem aceitar que você mude e se transforme? Que te aprisiona em uma versão infantil de si mesmo. No trabalho, onde você veste a armadura do profissional perfeito, por dentro, morre um pouco mais a cada reunião, sufocado pela necessidade de se encaixar em um molde corporativo? Pois é, Sartre chamaria isso de inferno. O inferno é social, psicológico e existencial. É uma prisão construída por olhares. E as grades não são de ferro, são de expectativa. Elas te mantêm no lugar que o outro espera que você esteja, e a cada passo para fora dessa expectativa, você sente a pressão do olhar do outro te puxando de volta para sua cela. É uma batalha diária contra as amarras invisíveis que te prendem a uma identidade que não é sua. Você quer sair? Sartre diria, boa sorte. Porque a chave está dentro de você, mas para usá-la, você terá que destruir sua necessidade de ser amado e aceito. Terá que abrir mão do conforto de pertencer, de ser validado. Terá que suportar o terror de ser autêntico, mesmo que isso te custe tudo, inclusive a aprovação daqueles que você ama. A liberdade, em Sartre, não é um presente. É um fardo pesado, uma responsabilidade intransferível. É ser responsável por tudo que você é, inclusive suas escolhas, inclusive sua miséria. E o inferno começa quando você tenta fugir dessa responsabilidade e entrega ao outro o poder de definir quem você é. Pense nisso. Cada vez que você se cala para não decepcionar. Cada vez que você sorri enquanto quer gritar. Cada vez que você se molda para caber em um lugar onde nunca deveria estar. Cada vez que você se conforma, você cava um pouco mais o seu inferno pessoal. Não existe diabo nessa história.
Apenas um homem, uma mulher e uma sala sem saída onde tudo é percepção. Você se torna um prisioneiro da opinião. E seu juiz, o tempo todo, está de frente para você, no rosto de alguém. A libertação? Sartre diria que está no enfrentamento brutal com a própria liberdade. Assumir-se como um projeto em construção, em constante mudança. Recusar as etiquetas que te impuseram. Rasgar os papéis que te obrigaram a atuar. É deixar a peça de teatro antes que o palco desmorone com você em cima. Mas poucos conseguem. A maioria escolhe a cela, a prisão confortável da aprovação alheia, do pertencimento, da segurança de ser aquilo que os outros esperam que você seja. Porque ser livre é ser sozinho, e ser sozinho é um abismo profundo, onde não há garantias, nem aplausos, nem plateia para te aplaudir. E então, a maioria volta para a sala. Para os olhares. Para o inferno. E você? Vai continuar atuando? A pergunta de Sartre ecoa em cada um de nós: qual a sua escolha? O inferno dos outros ou o inferno de si mesmo? O abismo de ser livre ou a prisão de ser validado? A decisão é sua. A condenação, também. A essência do pensamento sartriano, no entanto, aprofunda-se ainda mais nessa angústia da intersubjetividade. O olhar do outro não é apenas uma forma de julgamento, é uma força criadora. Ao me olhar, o outro me objetifica, me transforma em um objeto no seu mundo. Minha subjetividade, meu ser para si, que é pura liberdade e possibilidade, é capturada e congelada na forma de um ser em si, uma coisa definida, com qualidades e defeitos fixos. É como se eu, ao entrar no campo de visão de outra pessoa, perdesse a fluidez do meu próprio ser e me tornasse uma estátua de mim mesmo, esculpida pela mente alheia. E o horror é que eu reconheço essa estátua, vejo nela uma parte de mim, mas é uma parte que foi sequestrada e posta a serviço da percepção de outra pessoa. Minha vergonha, por exemplo, surge quando percebo que sou objeto para o outro. Ao me verem, me sinto exposto, nu, e a vergonha é a consciência dessa objetificação, a dolorosa percepção de que minha liberdade foi suspensa pelo olhar alheio. É um sentimento de impotência, de ter meu ser roubado e transformado em um mero conceito na mente de outra pessoa. O inferno sartriano, portanto, não é um lugar onde as almas pagam por seus pecados, mas uma condição onde a liberdade se torna a própria punição. Somos condenados a ser livres, a fazer escolhas e a ser responsáveis por elas. Mas, ao mesmo tempo, somos obrigados a conviver com a liberdade dos outros, que nos definem, nos objetificam e nos prendem em suas percepções. O que é um paradoxo? A liberdade que nos define também nos condena. Condena-nos a uma luta constante, a um esforço hercúleo para afirmar a nossa subjetividade em um mundo de subjetividades alheias que nos querem presos em categorias. Por isso, a libertação, no sentido sartriano, não é um estado de paz ou felicidade, mas um ato de constante rebelião. É a revolta contra a própria condição humana, a recusa em ser apenas um objeto, um papel, uma definição. É um exercício de lucidez, onde a pessoa deve aceitar a responsabilidade por sua própria existência e recusar a cómoda prisão da opinião alheia. A luta se estende a todas as esferas da nossa vida. No trabalho, o inferno é a objetificação que o sistema impõe. Somos reduzidos a um conjunto de habilidades, a uma função, a um número em uma planilha. Nossa individualidade, nossos sonhos e aspirações, são anulados em prol da eficiência e da produtividade. O chefe nos vê como uma peça na máquina, e a constante pressão por resultados é o seu olhar implacável, nos lembrando a todo instante de que não somos mais do que a nossa utilidade. Em nossa família, o inferno se manifesta nas expectativas que nos foram impostas desde a infância. O pai que espera que sejamos o reflexo de seus próprios sonhos não realizados, a mãe que nos vê como uma extensão de si mesma, a sociedade que nos obriga a seguir um roteiro pré-determinado. Ao tentar nos libertar dessas amarras, enfrentamos a culpa, a decepção e o abandono, porque a liberdade é frequentemente vista como um ato de egoísmo, uma traição à comunidade. O inferno, então, é a escolha entre a autenticidade e a pertença, entre ser você mesmo e ser aceito. E a maioria das pessoas, em sua busca por segurança e conforto, opta por pertencer, mesmo que isso signifique se anular. A angústia existencial, que é central na filosofia sartriana, é a companheira constante dessa luta. É a vertigem da liberdade, a percepção de que não há um Deus, um destino ou uma natureza humana que nos diga quem somos ou o que devemos fazer. Somos condenados a ser livres, o que significa que somos inteiramente responsáveis por tudo o que somos. E o inferno se torna o lugar onde tentamos fugir dessa responsabilidade, onde buscamos culpados,
onde nos justificamos com desculpas e onde nos escondemos por trás de máscaras. A vida, para Sartre, é um projeto, uma tela em branco onde cada um de nós deve pintar sua própria imagem. O inferno, no entanto, é o lugar onde permitimos que outros peguem o pincel e pintem por nós. É a abdicação da nossa liberdade, a entrega da nossa existência a terceiros. A vergonha de ser um objeto para o outro, a dor da irredutibilidade da liberdade alheia, a luta contra as expectativas sociais e familiares. Tudo isso se soma em um tormento silencioso, uma prisão psicológica que nos impede de viver uma vida autêntica. A libertação, portanto, não é a eliminação do inferno, mas a aceitação da sua existência. É o reconhecimento de que, sim, o inferno são os outros, mas a responsabilidade por como lidamos com ele é nossa. É a decisão de não permitir que o olhar do outro nos defina, de não nos tornarmos um mero reflexo das expectativas alheias. É a coragem de ser quem somos, com todas as nossas imperfeições, nossas contradições e nossas angústias. É um ato de resistência diário, uma declaração de independência da subjetividade alheia. É um caminho de solidão e de incompreensão, pois a maioria das pessoas nunca irá entender a sua luta. Mas é o único caminho para a liberdade. E no final das contas, a escolha é nossa. Vamos nos curvar ao inferno ou vamos nos levantar contra ele, aceitando a terrível beleza da nossa própria liberdade? A vida é essa escolha. E o inferno, no final das contas, é apenas o eco dessa escolha mal feita.